Fala pessoal, e o Palmeiras está na busca implacável pelo Campeonato Brasileiro. Estão deixando a gente sonhar, hein? Os caras vacilaram e o Palmeiras chegou mais próximo aí do Botafogo. Desta vez a diferença que era de 6, né, diminuiu para 4, e lembrando que ainda tem um confronto direto. Quer saber tudo que a mídia falou? Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia falou sobre isso e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Palmeiras e São Paulo. Coloca os gols dos dois aí. Palmeiras com essa vitória, Veloso, e São Paulo com essa vitória, Souza. Palmeiras teve uma vitória importante depois da derrota do Clássico, né? Tinha aquela ressaca depois daquela derrota, mas conseguiu vencer o Grêmio num jogo que criou muito, mas a bola não entrava. E aí o menino mais uma vez definiu, o artilheiro do Brasileiro, Estevão, fez o 12º Que jogador, hein? competição. Demais. De Franca para o mundo. Fenômeno esse menino. E essa vitória é importante, já que o Botafogo enroscou Mas ele não é depois. fenômeno igual a você. Não, ele é. Ele já falhou, Veloso. É moleque, que não. é ansioso. Acho que não. Sabe? Não ter a pegada sua. Mas enfim, o Palmeiras está só a 4 pontos, tem o confronto ainda. Estão deixando Um beijo de novo, pessoal de Taubaté. Palmeiras estava no 0-0 com o Grêmio, o Marquezinho defendendo todas as bolas. Parecia que o Palmeiras não conseguiria furar a retranca gremista. E não é que aí vem o cara que faz toda a diferença, Estevão, 1-0, resultado importante, até porque o Botafogo tropeçou, Palmeiras vice-líder. Esse campeonato, hein? Antes do jogo, a torcida não gritou o nome de nenhum jogador, nem de Abel Ferreira, como faz costumeiramente, ainda na bronca pela derrota no derby. Com a bola rolando, o Palmeiras deu trabalho para Marquezinho. O goleiro gremista estava atento e seguro. O Grêmio teve a grande chance do primeiro tempo nessa jogada advilhaçante que Aravena desperdiçou. E Marquezinho seguia segurando o Verdão. Maurício até furou o paredão gremista, mas estava impedido. E o argentino ainda apareceu mais 2 vezes. Ao fim do primeiro tempo, vaias e canto. Com as cobranças e sem mudar as peças, o Palmeiras teve outra atitude. Maurício fazia Marquezinho trabalhar ainda mais. O Grêmio no segundo tempo se resume a esse contra-ataque desperdiçado. Aí uma avalanche palmeirense. Para desespero do torcedor, gols perdidos. Rafael Veiga e Gustavo Gomes. Estevão tabelou com Veiga e parou em quem? Marquezinho. O gol estava próximo. Nesse lance, Estevão acertou a trave e na finalização de Dudu, o rebote sobrou para Estevão fazer e assumir a artilharia do Brasileirão com 12 gols. Palmeiras, 1-0. E ele assume a artilharia do futebol do Brasil. Estevão! A eficácia que faltou e foi tão falada por Abel Ferreira após a derrota para o Corinthians na última segunda-feira, sobrou contra o Grêmio. Se não fosse o goleiro Marquezinho, especialmente no segundo tempo, o placar seria bem mais elástico. Ao todo, foram 35 finalizações. Fomos a imagem daquilo que é a nossa equipa, o nosso espírito, a resiliência, golo anulado, falhar golos debaixo da baliza, bolas no poste. Hoje nós sabíamos que iríamos sofrer, sofremos até demais. A gente pegou um adversário, como já falei, brigando pelo título, um adversário com muita qualidade. O Botafogo, que poderia manter a frente de 6 pontos, empatou com o Cuiabá em casa. E agora a vantagem caiu para 4, tendo 15 pontos em disputa. Mesmo assim, o modo secador do Abel é de jogar a responsabilidade para os cariocas. Tem tido um desempenho espetacular, como vocês sabem, portanto não me custa reconhecer isto. E tem tudo para ser campeões, tem uma bela vantagem. Tá aí o Abel Ferreira deve ter sofrido, porque era um massacre. Foi com tudo o Palmeiras, mas não saía o gol. Tentava de todos os jeitos, com vários jogadores, e o Grêmio se segurando. Só que aí entra a estrela do Estevão, que é um jogador diferenciado, e fica aquela expectativa ainda na briga pelo título, já que o Botafogo tropeçou diante do Cuiabá. E que tropeço, hein? Inesperado aquele 0-0. A tal da bola sempre surpreende a gente, né? Quando você olha o calendário e você vê Botafogo e Cuiabá no Rio de Janeiro, você fala, cara, né? 3 pontos pro Botafogo. Aí o Botafogo empata, Palmeiras consegue vencer e foi merecedor, porque buscou o gol o tempo inteiro, buscou o jogo o tempo inteiro. O Grêmio já imaginava esse comportamento, tentar ter um pouco mais do contra-ataque, mas uma vitória importante que deixa esse campeonato ainda indefinido. O Grêmio também numa situação ainda ruim, pensando em esquecer do Z4. Agora, o Palmeiras vai ficar de olho, vai fazer a sua parte
e vai ver o desempenho do Botafogo, que já sabia da vitória do Palmeiras. Entrou em campo contra o Cuiabá, sabendo do resultado positivo do Verdão. Exato. Já sabia dessa responsabilidade, aumenta um pouco mais, porque é uma diferença de 4 pontos. Óbvio que o objetivo do Palmeiras, acho que é na 36ª que eles se enfrentam, é tentar chegar nesse momento aí com a vantagem mínima de pontos. Vamos atualizar também o Palmeiras. Já vou chamar o Vinícius. Aliás, já deixa eu dar um recado aqui. Essa história da Roberta e do Cícero de longas férias. Eu fiquei uma semana fora, gente. Eu fiquei uma semana... Hein, Viola? Quem tira longas férias nesse programa não sou eu. 10 não, dias. Se não ficam repetindo essa história e o pessoal acredita. É igual o negócio de folga no Palmeiras. Bem-vindo à minha vida. É igual... Então. É igual o negócio no Palmeiras. Ah, tem muita folga e não treina. Aí ficam repetindo e vão acreditando nisso, né, Vinícius? Eu ia comparar você ao Palmeiras, Bruno. Você está sendo injustiçado igual ao Palmeiras. Eu destrinchei todas as folgas do Palmeiras nesse período que o time está focado apenas no Campeonato Brasileiro. Isso porque, no intervalo do jogo, a torcida do Palmeiras estava empatando com o Grêmio. Na sexta-feira, no intervalo do jogo, a torcida gritou muita folga e pouca obrigação. Mas a verdade é que realmente o Palmeiras teve longos períodos de folga. Hoje, mais uma vez de folga, volta a trabalhar nessa terça-feira, depois de 3 dias de descanso, mas nesse período que está só focado no Campeonato Brasileiro, são 77 dias. O Palmeiras fez 10 jogos, com 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 76% de aproveitamento, que é um aproveitamento de campeão, de time que busca o título, e provavelmente com o aproveitamento desse, dificilmente o Palmeiras seria batido se fosse desde o início do campeonato. Nesses 77 dias, 22 dias de folga, uma folga há quase 3 dias e meio. Ninguém tem isso, mas também foram 3 datas FIFA. Então o que se dá para discutir nessa situação toda não é realmente o número de folga do Palmeiras, mas sim se o time perdeu o ritmo de jogo, se o time perdeu intensidade, como aconteceu, como o técnico Abel Ferreira reclamou depois da partida contra o Corinthians. O Palmeiras joga uma partida a cada quase 8 dias, então é muito tempo realmente por conta dessa data FIFA, e agora tem mais esse longo período de treinamento. Mas no último jogo conseguiu a vitória contra o Grêmio, voltou na briga com esse empate do Botafogo contra o Cuiabá, consegue enxergar o Botafogo em 2 rodadas, tem a rodada contra o Botafogo, e o Abel Ferreira nesse período também vai administrar alguns desfalques. São 3 jogadores na data FIFA e 2 estão suspensos. O Richard Rios e o Estevão. Principalmente o Estevão, como ele vai amar o time com um jogador que é o principal do Palmeiras, é o protagonista do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Foi assim nessa última partida contra o Grêmio, o artilheiro da competição está fora. Então tem algumas opções, de repente desloca ali o Maurício e coloca o Zé Rafael no meio campo, ou então o Dudu entrando na equipe. O Dudu foi muito elogiado pelo técnico Abel Ferreira nessa partida contra o Grêmio, já tem 2 partidas boas entrando na equipe, mas ele vai ter que administrar essas baixas, inclusive do Gustavo Gomes, que vai jogar na terça-feira contra a Bolívia em La Paz, e depois tem o jogo contra o Bahia em Salvador. Dificilmente vai contar com o Gustavo Gomes. Então a baixa de 3 titulares, mais um Mike, que também está suspenso. E é isso, Bruno e Mário. O Palmeiras vai administrando essas folgas, os treinamentos, e segue na briga pelo tricampeonato brasileiro. Tá no 5x2, é isso, Mário? Essa é a conta. É o sonho. E tem tudo para ser campeões, tem uma bela vantagem. E nós vamos continuar a fazer isto, né? Às vezes nós não precisamos dizer mal do Palmeiras, ou dos jogadores do Palmeiras, ou dos dirigentes, ou do treinador, porque nós estamos a fazer igual, ou como vocês me ajudaram, melhor ainda que o ano passado. Então, o que é que está fora da caixa aqui? Então, vamos reconhecer e dar os parabéns a quem tem que ter os parabéns. Como eu vos disse, eu odeio perder, mas reconheço quando há adversários a ter um desempenho como tem, e dar os parabéns e dizer-lhes que têm tudo para ser campeões. O que é que eu não posso falar nada. Aí o Abel Ferreira, quando ele disse que está melhor que o ano passado, quando foi campeão, é porque nessa rodada do ano passado o Palmeiras ainda não tinha chegado a 64 pontos. A pontuação é melhor esse ano. A pontuação está melhor. Só que, como ele disse, o que está fora da caixa? É o Botafogo, que está com 68. Você que é o rei dos gráficos, professor Celso. Uhum. Imagino que você use gráficos também nas suas Claro aulas. que usa. Na universidade. Eventualmente. Como você analisa esse gráfico que está na tela do F360? Tecnicamente são 2 curvas ascendentes. Boa, gostei. Mas a curva ascendente do Botafogo é diferente, né? No ano passado o Botafogo não estava desse jeito. O Botafogo entregou a rapadura de uma maneira
ímpar na história do futebol mundial. Então, por mais que o Palmeiras esteja até com uma pontuação maior, esse ano o Botafogo não dá pinta de que vai entregar tão facilmente. Uma diferença agora de 4, poderia ter, a certa altura dessa rodada, quando o Palmeiras tinha dificuldade de fazer o gol da vitória contra o Grêmio, e a perspectiva de um Cuiabá e Botafogo, com vitória do Botafogo, isso pressionou muito o Palmeiras no jogo do dia anterior. O Palmeiras até se saiu bem, principalmente pelo jogador que tem, né? O Estevão. O Palmeiras concluiu muito a gol, fez uma partida realmente sabendo dessa pressão e dessa necessidade. E aí a expectativa se inverte. Quando o Botafogo entra em campo, é o Botafogo que tem que fazer alguma coisa contra o Cuiabá, que ele acabou não fazendo. Então continua, a novela continua, a diferença é relativamente curta. O Botafogo ainda tem uma gordurinha de 1 ponto em relação ao confronto direto, mas tem jogo aí, tem muito jogo para se fazer. Você sabe quantos pontos fez o Palmeiras, campeão brasileiro de 2023, no ano passado? Fechou com quanto? 70 pontos. 70. Então, a gente... Esse tem 64. A gente chega à conclusão que o campeão brasileiro deste ano, muito provavelmente, vai fazer mais pontos que o campeão do ano passado. Botafogo, faltam 5 rodadas, já está com 68. Muito provavelmente. O Palmeiras já está com 64. Ano passado fez 70. Esse ano, sendo campeão ou não, eu imagino que o Palmeiras vai fazer mais pontos do que ano passado. Eu te diria que talvez o vice desse ano faça mais que o campeão do ano passado. Não tem uma regra, né, prof? Porque cada campeonato tem uma particularidade muito diferente uma da outra. Não tem algo tão específico, ganha nessa rodada e perde na outra, não. O campeonato ele vai se desenhando e contando história ao longo da rodada, ao longo da competição mesmo. Né? Esse empate do Botafogo contra o Cuiabá é um resultado duro para o Botafogo, mas o Arthur Jorge tem razão. Naquela conta de 6 pontos de vantagem, que agora são 4 do Botafogo para o Palmeiras, entre aspas, havia um jogo que você poderia perder pontos. Ou perder pontos não mudaria o líder do campeonato. Foi o empate com o Cuiabá. Agora muda a cara para o outro jogo. Muda a cara para os jogos seguintes. O técnico do Botafogo tem razão. Ele não pode transformar esse empate em uma coisa maior do que ele é. Tem de pensar na próxima rodada. O time tem vantagem que ainda é boa e faltam 15 pontos para jogar. A vantagem é boa, concordo com tudo, ou quase tudo que o amigo Prats falou. Porque tem 2 empates recentes do Botafogo com times que estão lá na parte de baixo da tabela. Mas como tem também, Abel, e um time que quer ser campeão não pode se dar esse luxo. Mas tem que entrar na conta também, o Palmeiras perdendo para o Corinthians é um grande clássico, mas o Corinthians numa situação mais delicada, quando o jogo aconteceu. E o empate contra o Fortaleza, que disputou o título, foi em casa. O Palmeiras 2 vezes ficou à frente e tomou 2 gols. Então, assim, as coisas meio que se misturam aí. É que fica um recorte muito recente da rodada passada. Mas todo mundo tem tropeço para lamentar, todo mundo tem uma vitória inesperada para contar no meio do caminho também. Eu acho que está no pacote isso aí. É que a essa altura é assustador, né, Prats? O botafoguense ganha um peso diferente, estádio, né, prof? Não é o empate da terceira rodada. E agora tem aquela coisa, todos os jogos daqui para frente serão, teoricamente, mais difíceis que o Cuiabá. Porque se você pega o penúltimo, querendo ser campeão, e não ganha em casa, você tem que repor. Agora você tem que repor em algum momento, ganhando um jogo mais difícil. Acho até que o Botafogo tem condição de ganhar esses jogos mais difíceis. A vantagem ainda é boa, o Botafogo ainda é favorito, mas não é aconselhável você ficar dando chance para um time como o Palmeiras. Se aproximar, concorda? E tem um objetivo aí claro, né, Abel? Que é o terreno preparado até o jogo da 36ª rodada. Tem 2 jogos até o jogo entre eles no Allianz Parque. O Botafogo, obviamente, se chegar ao Allianz Parque 4 pontos à frente, é uma boa vantagem. Por que eu quero dizer com isso? Botafogo não depende desse jogo para ser campeão. Palmeiras depende. Palmeiras tem esse jogo e está vendo esse jogo como uma chance para mudar, para tomar a ponta. Com 4 pontos não toma ainda. Mas depende Então do o Botafogo não pode chegar a 3 pontos à frente. Depende do que vai acontecer até lá. Diga. Não, é isso. Porque semana passada, quando o Botafogo abriu 6 pontos, muita gente se arvorou em dizer que acabou. Assodamento? Acabou, né? Abriu 6 pontos. Eu falei, calma. Esse campeonato a gente viu ali o gráfico. Tem hora que o Palmeiras encosta, fica 1 ponto, daqui a pouco abre um pouquinho, daqui a pouco encosta de novo. E em 5 rodadas, tudo caminha para que esse jogo seja um jogo decisivo. O Palmeiras estando, se ganhar o jogo, se ele continuar 1 ponto atrás, ainda assim, ele terá mais 2 jogos pela frente. Isso. Ele vai entender que o Botafogo vai ter uma final de Libertadores e depois o jogo com o Inter.
Isso não é fácil, o Inter vem numa tocada muito forte. Ele pode perfeitamente perder ponto até mesmo para o São Paulo na última rodada. Sim. Então não tem absolutamente nada decidido. O Arthur Jorge chegou a dizer que o ideal era que já chegasse campeão no jogo com o Palmeiras. Seria o mundo dos sonhos para o Botafogo. Mas com o resultado dessa rodada agora se complicou. Porque ele tem 2 jogos... Tem que torcer para o Palmeiras perder nesses 2 jogos e ele ganhar. Mas é que A gente tem uma tela... Vai, fala aí. Não, é que só para lembrar que o Palmeiras contra o Bahia, que é o jogo da volta depois da data FIFA, perdeu o Estevão. O Estevão fez o gol contra o Grêmio, foi tirar a camisa, estava pendurado, recebeu um 3º cartão amarelo. O que eu quero dizer com isso? O jogador que mudou o rumo do Palmeiras no campeonato... Tirou a camisa ou ou foi na torcida? Foi na torcida. Foi na torcida. Mas Subiu para abraçar os torcedores. Tem total razão, mas é bom lembrar que o Palmeiras ficou um tempo sem o Estevão lesionado e ganhou praticamente todos os jogos sem o Estevão. É um belíssimo trabalho. Foi quando o Veiga voltou a ser titular. Ô Abel, o que eu falei aqui já sobre o Palmeiras vale para qualquer campeonato. Para ganhar um grande título, você tem de superar o Palmeiras. Flamengo campeão da Copa do Brasil, tirou o Palmeiras nas oitavas. Botafogo finalista, tirou o Palmeiras na Libertadores. E para ser campeão brasileiro, tem de superar o Palmeiras, que é o grande trabalho de clubes do Brasil há alguns anos. Muito confortável, né, psicologicamente falando, por mais que ele esteja atrás na tabela, mas você viu o discurso do Abel, é exatamente o mesmo discurso do ano passado. Ah, eles merecem, eles vão ser campeões e tal. Ano passado a vantagem era bem maior do Botafogo. Fica tranquilo. Depois o Palmeiras, quando é campeão, ele fala, nunca deixamos de acreditar. Sim. Mas o discurso agora é para jogar a responsabilidade. Mas internamente é uma conversa, publicamente é outra. Claro, então. Ele tá correto é o nisso. joguinho, é o jogo mental, né? Mind games, como eles usavam muito. Como é que é isso aí? Mind games. O Mourinho usava isso muito quando era técnico do Chelsea lá na... É mind games? Mind games. Boa. É um jogo mental. O jogo o seguinte, ó. Eu tô, realmente, o Botafogo merece. A gente aqui tá só cumprindo tabela e tal. Mas lá dentro, vamos ganhar! Vamos pra cima! Temos que... É isso que funciona. Todo mundo com o secador ligado. Como que é lá dentro, Eugênio? Lá dentro, como é que eles falam? Lá no vestiário? Você como sabe. É que é? Não, você falou muito bem, Eugênio. Você arrebentou. Vamos pra cima deles, vamos ganhar. Podemos ganhar. Todos somos um, não tem isso? Tem. Todos somos um e tal. Cabeça fria, coração... Lá dentro eles estão acreditando. Nenhuma dúvida disso. Tem um confronto direto ainda. E foi 1-0, poderia ter sido quanto? Contra o Grêmio. Poderia ter sido mais, não fosse a boa partida do Marquezinho. Assim como o Botafogo mereceu ter vencido também o Cuiabá, mas é curioso do Botafogo, são 2 jogos muito semelhantes que ele perde o ponto. Jogo com o Criciúma e jogo com o Cuiabá. Em casa, contra equipes notadamente inferiores tecnicamente, equipes que estão na parte de baixo da tabela, lutando contra rebaixamento, que vão para jogar trancadinhas lá atrás, fecham a casinha, todo mundo dentro da área. É difícil. É difícil. Lembrou um pouco também o primeiro tempo daquele 5-0 contra o Peñarol, que o Botafogo nitidamente era muito melhor, mas não conseguia. Aí fez um gol, aí tira a defesa lá de trás, aí abre espaço. Porque o Botafogo, a maior força dele é a transição em velocidade. A maior força, não que ele só saiba jogar assim. Mas a maior força é acelera no meio de campo e vai para cima com Savarino, Luiz Henrique, Almada, Igor Jesus, pá, de primeira tabela, pimba, quando você olha, tá dentro do gol. Quando o time adversário... Pantera Negra não estava bem contra o Cuiabá. Quando o adversário bota todo mundo dentro da área e fala assim, vem, não tem velocidade não, vocês vão ter que girar essa bola, tentar cruzar, bate daqui, bate de lá. O Botafogo se enrolou. E vamos pensar ali na frente, tem uma final de Libertadores, e que o Atlético já fez isso na Copa do Brasil. Fecha aqui atrás, não sai daqui... E o Botafogo precisa... O Atlético vai precisar olhar para o brasileiro de maneira diferente agora. Sim, vai precisar. Para contar com o jogo do dia 30, Inclusive tem jogo com o próprio Botafogo. Isso. Agora, olhando para o Botafogo, a pressão é muito grande. A pressão hoje no Botafogo para ganhar o Campeonato Brasileiro é muito grande. Porque por mais que ninguém do Botafogo queira lembrar o ano passado, é histórico. Se por acaso o Botafogo perder esse título de novo para o Palmeiras, vai ser trágico. Ah, não quero lembrar do ano passado. Vai ser trágico acumulando com o que aconteceu. Sim. Eles não querem admitir, mas... É uma situação diferente. Junta uma coisa com a outra. Hoje é um time muito mais sólido, muito mais capacitado tecnicamente, mas a pressão psicológica, o fantasma existe. E por isso o Palmeiras está muito a cavaleiro. Tá ali, o Botafogo já é campeão. Muito o quê? A cavaleiro. Cavaleiro da situação. Tô ali. Sei dessa, hein? Não tô preocupado, parabéns, hoje. Botafogo, se for campeão, ele merece. Vai pro site hoje umas 3 vezes, você vai pro site. Já marquei 3 frases boas aqui. O curioso é que contra o Criciúma, sai o gol e a porteira não abre, né?
nem dava tempo, mas além da porteira não abrir, o Criciúma vai e empata o jogo. Então, o Botafogo, a gente sabe, os melhores momentos do Botafogo são os momentos do melhor futebol do Brasil. Agora, tem essa coisa de inspiração, não é coisa que você chame, assim, fala assim, vem cá, inspiração. E eu acho que tem muitos momentos... Tem que combinar com o adversário. Também. Então, tem muitos momentos em que o Botafogo não consegue colocar essa inspiração em campo. Contra o São Paulo foi isso, aquele primeiro tempo, depois o time não Contra consegue. o Vasco foi em 10 minutos Contra o Vasco consegue, contra o Penharol conseguiu, contra Criciúma e Cuiabá a coisa já não rolou. Então, esse melhor Botafogo, ele também não é tão constante assim. Não me parece um time que consegue chamar o seu melhor na hora que precisa. Então precisa acertar isso, principalmente na final da Libertadores, que é um jogo só. No Brasileiro, eu acho que ainda tem mais capítulos, né? O Botafogo pode administrar isso melhor. Agora, na Libertadores, eu estou muito curioso para ver como ele vai se comportar e como o Galo vai se comportar também. Rapidinho, só ouvindo o amigo Prats, que é uma espécie de rei dos palpites. Rapidinho a tela com jogos que faltam para Palmeiras e Botafogo, e o Prats vai dizer, tá mais para um, tá mais para outro, quem tem que ficar mais otimista é o torcedor do Palmeiras, é o do Botafogo, ou do Lion, que tá só quietinho ali. É o Lion, não tem jeito. É o Lion, não eu tem tô sem moral porque o Botafogo e Cuiabá, eu falei, caixa. Não, prof, você tá muito... Não só eu. Devagar. Ali onde eu errei, qualquer um errava. Prats, ali onde eu errei, qualquer um errava. Rafael Prats, o tático. Pro Botafogo faltam Galo, Vitória, Palmeiras, Inter e São Paulo. Repetindo, Galo, Vitória, Palmeiras, Colorado e Tricolor do Morumbis, já de férias, o Tricolor na última rodada. Palmeiras, faltam Bahia, Atlético Goianiense já rebaixado, Botafogo, Cruzeiro e Fluminense. Não sei se vai estar de férias na última rodada, tem não. Isso, né, Adel? É muito difícil fazer projeção de tabela por isso. A gente pode falar uma coisa aqui, tem final de Libertadores no meio do caminho, não se sabe a situação do Fluminense para o último jogo contra o Palmeiras, pode ser um jogo que o Fluminense precisa da vitória, às vezes para evitar rebaixamento. Assim como a do São Paulo contra o Botafogo também. O São Paulo pode chegar ali já no sexto ou quinto lugares, já bem consolidados, que aí não mudaria a classificação, né? Acho que as tabelas são semelhantes, Abel. É melhor pensar no jogo a jogo. Esse jogo do Botafogo contra o Atlético fora, o Atlético vice-campeão da Copa do Brasil, pode ser um outro Atlético no Brasileiro. Campeão era uma situação, que o brasileiro ali, o Atlético tem levado até de uma maneira mais morosa, mais tranquila, vai precisar de pontos agora no Brasileiro, porque não dá para contar dia 30. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que venceu, né, o seu confronto com o gol de Estevão, né? E viu aí uma diferença que caiu de 6 para 4 pontos, lembrando que ainda tem um confronto direto contra o time do Botafogo e no Allianz Parque, que é, né, ainda melhor. Vamos torcer para que tudo dê certo, né? Ainda tem mais alguns jogos antes desse jogo contra o próprio Botafogo, a qual o Palmeiras tem grandes chances sim de diminuir ainda mais essa vantagem, então chegar mais próximo. Já imaginou, né, o Palmeiras chegar neste confronto contra o Botafogo ali por um ponto, né, ou até mesmo já à frente do campeonato? Então isso aí seria muito, muito bom, né? Na penúltima rodada, né, na antepenúltima rodada tem esse confronto, lembrando que o Palmeiras tem um confronto agora contra o Bahia, tem 2 jogos fora de casa, né? Um contra o Bahia fora de casa, né, na quarta-feira, e no sábado contra o Atlético Goianiense, para no dia 26 jogar a partida no Allianz Parque contra o Botafogo. Então, essa diferença que hoje é 4 pontos pode diminuir e já pode chegar nesse confronto à frente do time do Botafogo e ampliar ainda mais na questão de pontos. E a gente sabe que não pode vacilar com o Palmeiras. Se você está na frente do Palmeiras e tem a oportunidade de avançar, avance. Porque se você vacilar, o Palmeiras vai te alcançar, né, e vai te dar trabalho. E é isso que está acontecendo. O Palmeiras está alcançando, está jogando o futebol dele, ali como quem não quer nada. E a gente está vendo cada jogo o Palmeiras se aproximando. E a gente já sabe, o time da frente vacilar, o Palmeiras vai lá e ultrapassa e sem piedade. E lembrando que tem um jogo, né? Se o Palmeiras no ano passado fez aquilo que fez na casa dos caras, imagino que esse Palmeiras não é capaz de fazer dentro do Allianz Parque, né? Vai trazer todo aquele filme do ano passado para esse jogo, com certeza. Acredito que até Mosaico, a torcida, deve fazer algo parecido para lembrar os jogadores sobre o ano passado e aí entrar no psicológico, e os caras vão entregar essa partida com certeza para o time do Palmeiras.
E aí, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!